Seja bem-vindo ao canal Assim Diz a Palavra, meu nome é Luiz e eu gostaria de estar montando um esboço de pregação juntamente com você, baseado no tema salvação. O texto base, ele se encontra em Atos capítulo 4, versículo 12, que nos diz assim: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos." Então, todo este esboço de pregação vai estar baseado na salvação que nós só encontramos em Jesus Cristo. Como introdução, nós podemos dizer que a salvação, ela nada mais é do que o amor e a misericórdia de Deus revelada ao homem pecador, ao homem que por causa do pecado foi destituído da glória de Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. E por isso nós podemos tirar 2 pontos. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nos ensina que não existe outra fonte de salvação além de Jesus Cristo. Não há outro nome debaixo dos céus, conforme está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12. Nessa introdução ainda, nós podemos tratar sobre Romanos capítulo 5, versículo 9, que fala que o objeto da salvação é nos livrar da ira futura, porque todas aquelas pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, conforme está escrito em João capítulo 3, versículo 17 e versículo 18, diz que já estão condenados porque não creram no nome do Senhor Jesus. Então aqui estamos falando de uma oferta ao homem pecador para livrá-lo da condenação eterna, da perdição eterna. Tá? Então vamos tirar algumas lições. Primeira lição: a salvação é apenas em Jesus Cristo. Não existe outra fonte de salvação além do nosso Senhor. João capítulo 3, versículo 16, vai nos ensinar que Jesus, ele é unigênito do Pai, que veio ao mundo para trazer salvação a todos aqueles que nele crê. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, nos ensina que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós vemos em João capítulo 14, versículo 6, que ninguém vai ao Pai se não for através do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único elo de ligação entre o ser humano e o nosso Deus, o nosso Pai. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao versículo 19, vai nos dizer que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós não fomos comprados por ouro, por prata ou por pedras preciosas, porque a nossa salvação, ela é caríssima. Então, custou o sangue precioso de Jesus Cristo para nos trazer salvação. Segunda lição: a salvação é para todos, independente do seu pecado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, vai nos ensinar que a salvação ela foi manifesta a todos os homens. Então, eu creio, amados, na minha linha de teologia, eu creio que a salvação pode ser para todos aqueles que creem. Jesus não morreu para um grupo de pessoas apenas. Eu não creio na eleição e nem na predestinação. Eu creio na salvação de todo aquele que crê, conforme Jesus nos ensina na sua palavra. Romanos capítulo 8, versículo 24, diz que nós somos salvos em esperança. Isso é, nós temos a esperança que Jesus vai nos remir dos nossos pecados, que Ele vai nos livrar da ira futura, que Ele vai nos remir deste corpo corruptível e vai nos levar para a glória, para habitar com Ele eternamente, em um corpo novo, transformado em glória. Nós temos também a referência de Isaías capítulo 43, versículo 25, que nos ensina que o Senhor ele apaga todas as nossas transgressões e não se lembra mais dos nossos pecados. Então eu creio que a salvação é para todos aqueles que aceitam a mensagem do Evangelho, que entendem que precisam de um Salvador, que a velha vida já não faz mais sentido e que há um destino eterno para aqueles que aceitam Jesus, que é um destino de paz, um destino de alegria eterna, que só é possível encontrar na pessoa de Cristo Jesus. Tá? Então nós precisamos entender que a salvação, ela não é apenas para um grupo de pessoas, mas é para todo aquele que confessar o nome do Senhor, crer no seu coração e com a sua boca confessar que Jesus Cristo veio em carne e é poderoso para salvar. Por isso que nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo 1,
que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Terceira lição: a salvação ela é gratuita, é pela fé em Jesus Cristo, conforme em Efésios, capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Não há nada que nós, como pecadores, podemos oferecer para alcançar a salvação. A salvação ela não é pelas obras, não é por aquilo que nós fazemos, como muitas doutrinas neste mundo ensinam. A salvação é pela fé. Romanos capítulo 3, versículo 24, vai nos ensinar que nós somos justificados gratuitamente pela graça. E a graça é o favor imerecido de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então não há nada que nós podemos fazer para ser salvos. Tudo o que nós precisamos é crer, e a fé é um dom gratuito do nosso Senhor. Tiago capítulo 2, versículo 24, vai dizer que as obras, elas não podem trazer salvação para nós, mas as obras manifestam a verdadeira salvação. Nós somos salvos para manifestar as obras, as virtudes, o poder daquele que nos tirou das trevas para a luz. Nós somos chamados das trevas para a luz, para viver praticando boas obras. As árvores são conhecidas pelos frutos, e os bons frutos é sinal que nós temos obras que acompanham aqueles que têm salvação em Cristo Jesus. Nós podemos concluir esse esboço de pregação com que a salvação ela é acessível para todos. Não há um grupo específico, seleto de pessoas. Basta crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tanto nós mesmos como a nossa casa, conforme está escrito em Atos capítulo 16, versículo 31, onde a palavra do Senhor nos ensina: crê e será salvo tu e tua casa. E essa salvação ela não é pela obra, ela não é por aquilo que nós fazemos, mas sim pela fé em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, o único mediador entre os homens e o nosso Pai eterno. Eu espero que esse esboço de pregação possa ter te edificado, e se há alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque o meu objetivo é te ajudar a compreender a palavra de Deus de forma mais clara, de forma mais objetiva. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço e até a próxima.